Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Seagri Talks. Nós vamos falar um pouquinho sobre... Eu sou o Plínio Lopes, sou coordenador de produtos do time Seagri. Nós vamos falar um pouquinho sobre as novidades do módulo financeiro da versão comercial que o Grupo Seagri acabou de lançar. E eu vou apresentar para vocês algumas melhorias que nós desenvolvemos e estamos lançando agora. Eu peço a vocês que vocês deixem o nome e a empresa que vocês são. E as perguntas, no final de cada tópico, quando eu passar de um assunto para o outro, eu vou respondendo as perguntas, tirando as dúvidas, tá bom? Então, desculpa aí um pouquinho o atraso. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá falar de novidade, né? Eu tive que reiniciar minha máquina aqui, deixa eu só abrir novamente a minha apresentação aqui, que eu já vou compartilhar com vocês. Então, nós vamos falar a gente acabou de lançar o Grupo Seagri do RP Agribusiness, acabou de lançar a nova versão comercial, né, para o mercado. E nessa versão, a gente tem algumas novidades no módulo financeiro, que é o que eu vou estar apresentando para vocês aqui. Eu vou apresentar de forma bem objetiva e se algum de vocês quiserem maiores informações, procure o nosso suporte ou deixe o seu contato aí, que depois a gente vai estar tirando as suas dúvidas. Se for algo mais complexo. Mas do que eu vou apresentar aqui, a gente vai batendo um papo e vai conversando, tá bom? Essa aqui é a minha equipe, é o time back-office. Hoje nós somos 27 pessoas, aqui nós temos analista de sistema, analista de desenvolvimento e o pessoal da qualidade, que é o pessoal do teste, né? Então, essa equipe aqui que preparou todas essas novidades que nós vamos falar de agora para frente. Nós separamos quatro assuntos para a gente conversar. Nós estamos integrando agora com a Soft Express, através do CITEF, então é mais uma opção de transferência TEF com cartão de crédito. Na integração de contas a pagar com arquivo, a gente está disponibilizando agora mais alguns novos documentos para a integração. Nós também desenvolvemos agora um novo painel de cheque para gerenciamento de cheque a receber e temos mais uma novidade do módulo financeiro, que é a geração de troco quando você recebe alguma conta ou quando você faz alguma venda com cheque. Então, esse troco desse cheque aí a gente consegue já hoje transformar isso num adiantamento financeiro para o cliente. Certo? Então, esses são os assuntos que nós vamos falar. Sobre a integração com o CITEF, né? Antigamente, ou antes dessa nova integração, nós só tínhamos uma opção de integração com o TEF, que era da Control Pay, PayGo. E nós estávamos tendo a necessidade, né? Os clientes estavam com necessidade de ter mais uma opção. E nós fomos buscar, né, no mercado quem era o líder de mercado, e com isso a gente chegou até a CITEF, que é da Soft Express. Então, a gente está disponibilizando mais uma opção de integração com o TEF. Essa integração, ela atende todas as nossas arquiteturas de todos os nossos clientes que estão hoje. Então, ela atende para o cliente que tem banco de dados em nuvem, com a SkyOne. Ela atende para cliente servidor, que é a comunicação normal, e para quem trabalha com a conexão remota. Então, essa nova funcionalidade, ela atende todos os nossos clientes. Então, além de ser uma ferramenta de líder de mercado, ela consegue nos atender em todos os nossos clientes aí. Então,
Aqui nós vamos mostrar um pouquinho aqui, quando a gente está fazendo lá o faturamento da venda e a venda é à vista, não mudou nada aqui, por enquanto, né? Mas internamente, quando você dá OK ali, ele chama o CITEF por trás. Então, ele chama e passa toda a transação por essa nova ferramenta. Tem uma funcionalidade que nós lançamos já algumas versões, na última versão, antes dessa, que é a parte de baixa de documento. Então, a parte de baixa de duplicatas a receber, hoje ela também já é integrada com a parte de TEF. Então, ela também já é integrada com o CITEF. Então, eu posso receber uma duplicata a receber, né, com o cartão de crédito. E isso dá todo o gerenciamento. Fora isso, o CITEF também, ele tem algumas facilidades. Ele tem uma ferramenta web de gerenciamento de transações, bem legal, muito simples de você gerenciar. Então, a CITEF, ela é mais uma ferramenta, né, mais uma integração que o Grupo Seagro fez para facilitar a vida dos nossos clientes que trabalham com transação TEF. Então, essa é uma mudança mais estrutural, né, de comunicação, de transferência eletrônica de transação de cartão, do que do que algo diretamente no sistema. Então, o CITEF, a gente está lançando agora, nessa versão, para os clientes que trabalham com cartão ou que têm essa necessidade, já é mais uma opção além da ferramenta que a gente já tinha antes, que é a parte do Control Pay. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, isso aqui é algo bem mais técnico, mas é legal de falar e é mais uma opção que nós estamos disponibilizando nessa nova versão. Bom, acho que aqui ficou bem tranquilo, né? Já que ninguém tem uma dúvida, vamos para a próxima. Que a próxima agora acho que a gente vai conversar um pouquinho mais. Bom, nós já tínhamos, né, a integração de pagamentos com troca de arquivos com o banco, né, onde você gera o seu contas a pagar num arquivo, manda para o banco faz o pagamento desses documentos e te retorna. Até a versão anterior, nós tínhamos apenas para a parte de boleto, quando você fazia o pagamento de um boleto, ou quando você fazia o pagamento de uma duplicata a pagar através de transferência. Então, agora nós estamos disponibilizando mais opções para a parte de impostos, para a parte de convênio, e aí nós vamos falar um pouquinho mais agora. Então, da parte de pagamento, a gente tem um configurador de layout, porque cada banco tem as suas particularidades, tanto para quando você envia o arquivo, ou para quando ele devolve um arquivo, para você fazer as baixas aqui no sistema. Então, cada um tem sua particularidade, então nós criamos um cadastro desses layouts, que ele pode ser personalizado por cada banco, e isso facilita muito essa integração com qualquer banco. Então, qualquer banco que você trabalhar, você tendo o layout, a gente consegue te atender, a gente tem a equipe de suporte e serviço que faz essa configuração e você consegue trabalhar com qualquer banco hoje. Se tiver algum banco que tiver alguma particularidade muito grande, a gente faz o ajuste necessário. Então, a gente tem lá a tela onde a gente vai fazer a configuração do layout, e aqui é onde a gente faz, a gente fala qual que é o layout, qual que é a conta, e qual carteira que a gente vai gerar o arquivo para pagamento. Aqui a gente seleciona os documentos para pagamento. Nessa parte de seleção aqui, é onde começam as principais mudanças. Atualmente, agora, a gente criou aqui a parte de convênio e imposto, então agora a parte de água, a parte de energia, a parte de gás, a parte de guias de impostos que tem código de barras, ou algum guia de imposto que não tenha código de barra. Eu até fiz uma anotação aqui,
Só um minutinho que eu vou pegar aqui, como eu tive que reiniciar minha máquina. Mas beleza. Então, essa parte, por exemplo, a gente desenvolveu a parte de, chama, para quem entende um pouquinho mais de integração bancária, né? A gente desenvolveu a parte do segmento O e a parte do segmento N. Então, a parte do segmento O é a parte de água, energia, IPTU, telefone, gás, guia do Simples e outros que têm código de barra. Então, toda essa parte aí a gente hoje já consegue efetuar o pagamento através de transação via arquivo. E também desenvolvemos a parte do segmento N, que é sem código de barras. Atualmente, os que eu lembro de cabeça, assim, e que eu anotei, dei uma pesquisada, é guia de GPS, DARF e DARF Simples. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui tem código de barras, e nesse outro exemplo aqui não tem código de barras, é onde você faz a parte de pagamento, por exemplo, da guia social, coloca o CNPJ do contribuinte, o código da receita, preenche todos esses dados. Lembrando que, para essa parte de pagamento, ela funciona já na parte de entrada de notas. Por exemplo, quando você dá entrada numa nota fiscal, você já pode lançar o seu financeiro a pagar. Geralmente, compras já vem o boleto, então você já lança o financeiro a pagar, já coloca ali naquele documento a pagar, já preenche toda essa parte aqui, quando é boleto, ou se você vai fazer pagamento em transferências, ou na hora que você está montando o seu arquivo para você mandar para o banco, também é possível a gente fazer essa configuração na hora, você preencher essas informações na hora que você está montando um arquivo de pagamento. Mas o melhor é, a partir do momento que você já está dando entrada no seu documento, ou você já está cadastrando o seu contas a pagar, você já deixa isso configurado, porque isso ajuda, né, lá na frente, né? Então, aqui eu peguei um exemplo de um arquivo, é um arquivo TXT, que ele tem várias posições, e o banco entende isso, registra esses documentos lá. Quando ele efetua o pagamento no dia que você falou que o banco tem que pagar, ele te devolve esse arquivo. Quando ele te devolve esse arquivo, a gente tem a parte de processamento, a gente processa esse arquivo de baixa e o sistema já vai baixar todos esses documentos, fazer a parte de contabilização. Se teve juros, se teve desconto, toda essa parte também a gente consegue identificar e fazer a baixa. Então, essa parte aqui é a parte nova, né? Que é a parte do segmento N e a parte do segmento O, que a gente está disponibilizando agora nessa nova versão. Alguém tem alguma dúvida dessa parte sobre pagamentos? Lembrando aqui, né, que como a gente tem um configurador de layout, tanto do envio da remessa, quanto para ler o retorno, basicamente a gente consegue atender todos os bancos. Então, você que ainda não usa essa opção, pode entrar em contato com o nosso suporte. O suporte vai te direcionar para uma área. A gente já tem alguns arquivos, alguns layouts já prontos e preparados para alguns bancos, esses bancos mais conhecidos. Mas se você tiver algum banco específico que você queira usar essa facilidade do sistema, você pode entrar com o suporte e o suporte vai te direcionar e vai te ajudar nessa configuração. Bom, aqui, aparentemente, todo mundo está sem nenhuma dúvida, né, gente? Mas tranquilo. Qualquer coisa também a gente pode falar depois, tá? Então, essa aqui é a parte que a gente também está disponibilizando. Isso aqui facilita todo o departamento financeiro, né? Que você não precisa ficar fazendo baixa manual, você já faz as baixas automáticas e isso você ganha tempo, ganha segurança, que é importante, né? Então, vamos lá para o próximo
próximo assunto. Bom, agora nós vamos falar sobre o painel de cheque. O painel de cheque, ele veio da necessidade de alguns clientes, principalmente para quem trabalha bastante com varejo, trabalha com HF, de ter um gerenciamento melhor dos cheques recebidos. Quem trabalha com a parte de varejo, eu vou dar um exemplo de quem trabalha com a parte de HF, o pessoal do Ceasa, por exemplo, os produtores que vendem lá no Ceasa, eles recebem muito cheque. E aí eles vão comprar dos nossos clientes e na hora de comprar eles repassam esses cheques para fazer pagamento lá e fazer as compras. Então a gente tinha dentro do sistema, a gente fazia já esse controle, mas esse controle ele tinha para cada opção, por exemplo, para eu fazer o depósito de um cheque, era uma rotina. Se esse cheque foi devolvido, era uma outra rotina. Se eu precisasse fazer uma baixa desse cheque, se o cliente veio, trocou esse cheque, me trouxe outro cheque, ou até mesmo o cliente teve algum problema com esse cheque, ele me pagou em dinheiro, eu tinha uma outra rotina. Então, essas rotinas eram espalhadas pelo sistema, né? Tinha várias opções. E aí, essa necessidade dos clientes em centralizar e eles ganharem tempo, a gente foi pesquisando, conversando com esses clientes, e a gente chegou nesse que a gente chamou de painel de controle de cheque. E esse painel, a gente centralizou todas essas opções que já tinha espalhadas no sistema, num local só, que é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse painel, ele tem a opção que eu posso salvar os filtros. Por exemplo, se eu fiz uma pesquisa aqui, eu posso pesquisar todos os cheques de uma empresa, ou de um grupo de empresa, ou de um determinado cliente, ou de uma determinada conta que eu recebi. Então, eu posso fazer várias pesquisas aqui, utilizar vários filtros para fazer pesquisas. E eu posso salvar esse filtro, por exemplo. Se todo dia de manhã ou uma vez na semana eu entro e vejo cheques que vão vencer durante aquela semana para eu poder mandar para o banco, eu já deixo isso configurado e aí depois eu vou só ali escolher esse filtro que já ficou configurado e daí eu facilito a minha pesquisa, né? A gente tem aqui também a opção de leitura de cheque. Por exemplo, eu tenho muitos cheques e na hora de pesquisar aqui, eu estou com um cheque em mãos e eu tenho a leitora, então quero, sei lá, fazer uma baixa desse cheque ou fazer um depósito, mas eu quero usar a leitora. Então, quando você passa o cheque na leitora, o sistema já vai filtrar e já vai te carregar apenas aquele cheque ali. Então, essa aqui é a nova tela de painel de cheque que tem essas funcionalidades. Aqui ela mostra todos os dados do cheque, ela mostra a empresa origem do cheque. Por exemplo, se você, matriz e filial, se a filial faz os recebimentos, faz as vendas, pega esse cheque e depois ela manda esse cheque para a matriz, você consegue saber, né, nessa pesquisa aqui, da onde veio esse cheque. Se esse cheque é um cheque que ele nasceu na minha empresa ou se ele veio de outra filial para cá. Ele mostra também a parte da situação do cheque, se o cheque está depositado, se o cheque está em custódia, se o cheque está devolvido ou se ele é um cheque aberto, faltando apenas fazer o depósito. Ele mostra a conta financeira que você recebeu e aonde esse cheque está registrado dentro do sistema. E essas colunas também você pode, quando você clica na coluna, em cada coluna dessa, quando eu clico em cada coluna dessa, ele ordena pela informação da coluna. Então, isso aqui facilita bastante também. Aqui embaixo ele mostra os totais dos cheques que estão na pesquisa. E essas opções aqui foi a que eu falei, né? Que a gente centralizou tudo num lugar só. E agora nós vamos falar sobre algumas opções dessas. Aqui a gente faz a movimentação do cheque, né? Que são as opções de depósito,
custódia, fazer desconto, devolução, fazer prorrogação de cheque, dar manutenção do cheque, fazer a transferência do cheque e fazer a baixa do cheque. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma devolução, na versão anterior, a gente teria que fazer o lançamento cheque a cheque. A gente tinha uma telinha que a gente entrava, colocava os dados do cheque e você falava que aquele cheque foi devolvido. Mas, geralmente, os clientes fazem um depósito de vários cheques. E se tem vários devolvidos também, ele pode agora fazer um lançamento só, escolher os cheques que ele vai fazer o lançamento de devolução, e agora o sistema dá a possibilidade dele devolver vários cheques de uma vez. Então, ele ganha tempo aqui e não precisa fazer lançamento a lançamento, de cheque a cheque, falando que o cheque está devolvido. Na parte de devolução, aqui você vai poder fazer outra opção. Você pode fazer a devolução do cheque, se ele voltou para a mesma conta ou se ele está voltando para uma outra conta de gerenciamento que você possa fazer, e você também tem a opção de você fazer a baixa desse cheque. Então, por exemplo, quando o cheque é devolvido 2 vezes, você não pode mais depositar o cheque. Então, você faz, ou você troca o cheque, ou você pode gerar um documento financeiro, gerar um boleto para o cliente estar te pagando aquele cheque. Então, agora também a gente tem essa opção também na parte de devolução de cheque. Eu posso pegar o cheque que foi devolvido, receber em dinheiro, receber com outro cheque, ou gerar até mesmo um boleto referente àquele cheque devolvido. A gente também tem, a gente criou também a movimentação de baixa de cheque, que é você fazer essas opções que eu até falei do cheque devolvido, mas o cheque não precisa estar devolvido para você poder fazer isso, né? Mesmo um cheque que não foi devolvido, você pode fazer uma baixa dele. Você pode fazer a entrada do dinheiro que o cliente está te pagando, ou você pode fazer a baixa desse cheque gerando um documento a receber. E para o cheque devolvido, você pode fazer a troca do cheque por outro cheque, tá bom? E na parte de movimentação de cheque, você faz a baixa dele em dinheiro ou gerando um financeiro. Também é mais uma opção que você, para facilitar, né, a movimentação de cheque e todo o controle. Aqui a gente tem a parte de transferências entre contas, né? Alguns clientes, eles podem ter a conta de carteira de cheque, que geralmente é onde ele controla todo o cheque dele, e ele pode ter a conta que ele controla os cheques devolvidos. Então, pode ser contas diferentes. E aqui você faz essa movimentação entre essas contas internas, né? Essa opção aqui, geralmente ela não é usada para você poder fazer a transferência do cheque para a conta do banco. Tem a opção de depósito, que a gente já vai falar logo à frente. Aqui tem a parte de consulta. Acho que eu pulei a parte aqui de depósito. Mas a parte de depósito de cheque, essa primeira opção aqui embaixo, você coloca em qual conta o cheque vai estar depositado, ele faz a baixa do cheque na conta onde você controla o seu cheque em aberto e faz o depósito lá na conta do banco, a entrada do seu cheque. Então, o painel de cheque, ele veio para... Deixa eu voltar aqui para mostrar a tela principal. Aqui tem os filtros, esses filtros eles recolhem e te dá mais visibilidade aqui de tudo que você filtrou, né? Então, esse painel de cheque, ele veio para facilitar o seu gerenciamento da sua carteira de cheque. Então, no painel de cheque, você tem todo o controle e todo o histórico do seu cheque. Então, e dali você faz todas as operações que são permitidas com cheque. Nós já identificamos para uma segunda versão desse painel, né, continuar a evolução do painel,
a gente vai trazer aqui só o histórico, que lá no relatório, para quem conhece o controle de cheque do sistema, lá no relatório de carteira de cheque, ele mostra a movimentação todinha do cheque. Ó, o cheque entrou tal dia nessa conta, tal dia ele foi depositado, onde você mostra todo o histórico. Para a nova versão, e a gente já está no nosso roadmap aqui, a gente vai trazer essa opção para cá. E aí, basicamente, todo o controle de cheque vai estar centralizado nesse painel, sem você precisar ter várias funcionalidades espalhadas no sistema. O painel vai ter todo o controle, todo o gerenciamento, todo o histórico, todo o log da parte de cheque. Então, a gente disponibilizou uma primeira versão e já está no nosso roadmap para a gente continuar evoluindo e fazendo novas melhorias aí para vocês. Então, essa parte aqui do controle do painel de cheque, acho que eu falei tudo aqui. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre o painel de cheque? Opa. Tinha algumas perguntas aqui que eu acabei pulando. Então, para o Evandro, a versão ela já está liberada, né? Ela é a nova versão comercial, então ela já foi liberada já no início desse mês, então ela já está disponível para o mercado. Só você entrar lá onde você consegue baixar as versões, ela já vai estar liberada lá. Todas essas opções já estão liberadas nessa versão. O João Silva perguntou sobre a configuração dos layouts. Então, João, se você tiver conhecimento, você mesmo pode cadastrar o seu layout. Nós temos hoje já, os principais bancos, a gente já tem o layout pronto, tanto para remessa quanto para processar o retorno. Mas se for um banco muito novo, ou um banco que não é desses mais conhecidos, a gente pode te ajudar, e se você não conseguir, a gente tem uma equipe especializada para poder te atender nisso. Tem algum custo, sim, mas é algo irrisório para te ajudar a fazer essa configuração. Tem mais uma pergunta do Evandro aqui. Então, quando você faz o pagamento, que você vai lançar o seu contas a pagar, se você for fazer o pagamento via boleto, você tem sim que lançar lá o código de barra desse boleto. O sistema já é preparado ou para você digitar, ou para você, se você tiver uma leitora. Então, quando você cadastra o seu contas a pagar, ou você dá entrada na nota, na origem que você está gerando esse contas a pagar, lá já te dá essas opções. Se você for fazer transferência, você já pode colocar qual a conta que você vai transferir, se vai ser uma conta de pessoa física, de conta jurídica e tudo mais. Então, lá já é preparado para fazer isso. Eu espero que eu tenha conseguido responder a essas perguntas. A Liliane Coutinho. Então, essas funcionalidades aqui, ela foi liberada agora na versão comercial, mas a versão evolutiva já contém essas melhorias, porque a partir que a gente libera uma nova versão comercial, nasce uma nova versão evolutiva. Então, tudo que a gente liberou já está na versão evolutiva, certo? Então, vai estar lá. A Patrícia, ela fez uma pergunta aqui sobre se for um boleto não registrado, se o sistema identifica. Patrícia, até onde eu sei, eu vou deixar até para responder essa pergunta para eu não falar besteira, mas até onde eu sei, hoje a gente só tem cobrança registrada, né? A gente não tem mais cobrança não registrada. Então, assim, se eu mandar um boleto para o banco hoje e esse boleto não for registrado, o banco não consegue identificar ele, né? Mas eu posso pegar maiores informações e te respondo, tá bom? Bom, acho que essas são as perguntas que a gente tinha aqui.
Então, vamos continuar aqui, pessoal. Se tiver mais alguma pergunta, gente, de alguma coisa que eu já falei, a gente pode voltar e não tem problema não, tá bom? Bom, outra opção que a gente está disponibilizando nessa nova versão comercial é você poder gerar adiantamento para o cliente com o troco de cheque. Cheque, ele é algo que até a gente, para quem conhece pouco o nosso mercado, acha que cheque está começando a ficar em desuso. Mas o cheque, na verdade, ele é muito forte por conta da situação que eu até expliquei lá no início, né? Para quem trabalha, por exemplo, quem vende produtos lá na Ceasa, esses produtores que vendem direto lá no Ceasa, lá basicamente toda negociação é com cheque. Então acaba que isso reflete para quem vende produtos para esses produtores, reflete aqui nos nossos clientes, né? E então a gente teve que fazer alguns ajustes porque esses clientes estavam sentindo essa dificuldade. Então essa nova funcionalidade ela gera segurança para quem trabalha com cheque, por quê? Porque se você recebe um cheque, aquele cheque ele pode ser devolvido, porque geralmente você pega um cheque pré-datado, ele vai ter um dia que você vai depositar ele, né? E às vezes o cliente, ele sempre devolvia, ou a nível de sistema, ele não tinha um controle tão grande para ele, ao invés dele devolver o troco em dinheiro, ele gerar um adiantamento. Eu já vi casos de clientes nossos que falam assim, olha, se o seu cheque for compensado, o dia que o cheque for compensado, você pode voltar aqui na loja, que eu gero um adiantamento aqui para você, e eu te disponibilizo o seu troco, mas só depois que o cheque for compensado. E a gente não conseguia fazer esse controle a nível do sistema, ou até mesmo se o cliente recebeu com um cheque de valor a maior, ou de uma compra, ou de um recebimento de uma duplicata, a gente não conseguia gerenciar, pegar esse valor que, ao invés de ser um troco, vai virar um adiantamento para o cliente para ele usar numa compra futura. Então, essa melhoria veio para a gente dar mais opção para o cliente e gerar segurança também nessas informações, né? Então, lá na hora que você está fazendo um faturamento, nas rotinas de faturamento, seja ela qual for do sistema, e que você está dando entrada, você está recebendo aquela venda com um cheque, e o sistema estiver configurado, ele vai te dar a opção de você gerar troco, do valor do troco, você gerar esse adiantamento. E o cliente passa a ter esse crédito com você, que ele pode usar numa compra futura, ou se você for negociar com ele, ele pode receber esse troco assim que o cheque dele for compensado. Então, nas rotinas de faturamento, a gente tem essa opção. Nas rotinas de baixa, de duplicata, também tem essa opção. Só, pessoal, quem não conhece a nossa nova rotina de baixa de duplicata, a gente lançou, tem acho que foi na versão passada. É uma nova tela de baixa de duplicata, onde eu posso fazer a baixa com vários tipos de pagamento, com dinheiro, com cheque, com cartão, com crédito, tudo numa baixa só, tá? Isso aqui facilita bastante a vida de quem trabalha com a parte financeira a receber. Então, aqui também a gente também disponibilizou a parte para gerar o troco. E aqui, os adiantamentos também, eles vão sair nos relatórios financeiros, né? O adiantamento dentro do agribusiness, ele é um financeiro a receber, adiantamento de cliente, ele é um financeiro a receber, que ele sai no valor, que ele sai com sinal negativo, significa que o cliente tem um adiantamento com você. Bom, dessa parte de gerar o troco a partir de um recebimento ou a partir de um faturamento em cheque, é simples, requer algumas configurações, então você pode procurar o nosso suporte que ele vai te ajudar. Tem mais algumas perguntas aqui? Deixa eu voltar aqui. A remessa dá um erro quando o boleto não é registrado.
Pelo que eu recebi aqui uma mensagem, realmente o banco não aceita boleto, não, os bancos não aceitam mais, né, boletos não registrados. Então, quando você pegar esse arquivo que você gerou e mandar para o banco vai te retornar com um erro referente àquele pagamento que ele não vai conseguir identificar. E ele aparece sim, lá no retorno do banco se o boleto não está registrado. A gente está falando aqui sobre o DDA, né? O DDA é algo que está no nosso roadmap, né? Que a gente pretende sim logo começar a fazer algumas mudanças. Para quem trabalha com o DDA é muito interessante. Vocês podem entrar em contato com o suporte e pedir maiores informações. Para quem trabalha com essa parte de pagamento via arquivo, o DDA é uma opção muito importante e fica aqui anotado para a gente poder evoluir mais essa opção, essa ferramenta aí dentro do sistema. Sobre contas do programa. Sim, o sistema, quando você vai lançar, você está cadastrando o seu código de barra, se tiver um código de barra com aquele já lançado, ele faz esse tipo de validação, sim. Tá? Ele não deixa você lançar código de barra duplicado, não. Essa versão é a versão a partir da versão 3.13.6.0. Na 4 já está todas essas opções que a gente falou aqui hoje, já vai estar assim disponível na 4. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. O Evandro perguntou aqui. Evandro, deixa eu até voltar aqui. Voltar aqui na apresentação. Quando você está montando a sua remessa bancária, deixa eu voltar aqui. Quando você está montando a remessa para mandar para o banco, tá vendo aqui embaixo tem essas opções aqui, ó. Então, essa opção aqui, que é onde o banco identifica como ele vai fazer o pagamento, quando você está mandando, gerando o arquivo que você vai mandar para o banco, é possível você lançar também. O ideal para facilitar a sua vida era se você conseguisse lançar, né, lá na hora que você está lançando o documento. Mas se você não tiver, ou não chegou o boleto ainda, ou você não sabe como vai ser feito esse pagamento, na hora que você estiver preparando a remessa para mandar para o banco, é possível sim você lançar essas informações. Sobre o DDA, ao gerar remessa, aparece que tem... Então, sobre o DDA, não é o foco aqui não, mas eu vou falar um pouquinho sobre o DDA. O DDA, ele quando você baixa lá no arquivo de DDA, ele lê dentro do sistema os documentos que ele identifica. E ele já atualiza essas informações de código de barra aqui dentro do sistema. Então, para quem trabalha com DDA, você não precisa ir em cada documento e ficar informando, colocar as informações de pagamento. No caso, colocar o código de barra, esse tipo de coisa. Então, o sistema, ele lê o arquivo DDA, se ele consegue identificar se as duplicatas já estão lançadas aqui no sistema, ele já consegue preencher isso para você. E, como eu falei, né, fica para nós aqui, para o nosso roadmap, para a gente poder evoluir mais ainda essa rotina. Acho que eu respondi todas as perguntas que estavam aqui. Acho não, respondi todas as perguntas aqui. Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês pela participação, pedir desculpa aí, a gente teve um probleminha no início e acabou que a gente atrasou, mas acho que deu
no final aqui deu tudo certo. Eu quero agradecer em nome da SEAGRE e dizer que, a partir de agora, todas as versões a gente vai começar a fazer esse trabalho, né, de apresentar as principais melhorias aqui para vocês e bater um papo, e isso vai ficando mais natural, né? Então, muito obrigado à participação de todos. Dar um recadinho aqui para vocês que, em breve, o Grupo SEAGRE está lançando um novo portal do cliente, onde você vai conseguir acompanhar os chamados de forma mais rápida, onde você vai poder gerenciar os seus chamados. Lá vai ter também uma parte de documentação com mais de 5 mil textos explicativos sobre as funções que o sistema tem, sobre todas as funções do sistema. Então, a gente está trabalhando para facilitar a vida de vocês, tá bom? Quero lembrar também que esse vídeo vai ficar disponível aí lá no nosso YouTube, e quem quiser depois rever e ver alguma funcionalidade ou tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, vem bater um papo que a gente conversa mais sobre essas funcionalidades e sobre novas que a gente está preparando para lançar para vocês, tá? Aqui tem mais uma pergunta, só antes aqui eu vou responder. Tem sim a opção de você fazer agrupamento, se você tem vários, isso a gente já tinha lançado na versão passada, onde você pega vários documentos a pagar, agrupa e faz um pagamento só, certo? Então, a gente já tem essa funcionalidade também, tá bom? Serasa Perfim. Eu sei que a gente fez sim algo integrando com o Serasa Perfim. Eu acho sim, Liliane, que está disponível nessa versão, mas eu vou levantar certinho, eu tenho o seu contato, e aí a gente fala no privado aqui se já está nessa versão, mas eu creio que já está disponível sim. Eu acho que aqui as perguntas agora acabaram. A gente está mandando aí, disponibilizando para vocês a documentação da versão, com tudo, né, que foi lançado, não somente essas opções que eu falei aqui. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado a todos. Um bom final de semana aí e obrigado pela participação.